Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da vitória do Timão sobre o São Paulo assim que se joga clássico, rapaziada. Golaço do Memphis, o Yuri marca 2 vezes e o Timão mostra que pode mais nessa temporada. Bora analisar essa partida, essa grande vitória do Corinthians, que até não indicava pelo segundo tempo, o jogo estava igual até os 38 minutos do segundo tempo, quando o Memphis Depay destrava aquele empate e depois só deu o Corinthians ali, o São Paulo se perde completamente depois do gol do holandês. Gol não, né? Um golaço. Mas vamos por partes, vamos com calma. O Dorival Júnior não teve o Hugo Souza, como a gente talvez até imaginava. O Felipe Longo foi o goleiro. O Maicon também era uma possibilidade, ficou de fora. E aí, o que o Dorival faz? O sistema de 3 zagueiros, né? Com o Angileri ali pelo lado esquerdo, abre os alas, o Matheus Bidu e o Mateuzinho. Eu acho esse sistema muito bom. Eu só não gosto porque quando o Ranieri joga, eu acho que ele sacrifica o Ranieri nesse lugar ali, né? Pelo lado esquerdo, ao invés de ser um protetor da defesa, um cara mais construtor ali como um primeiro volante. Mas enfim, acho que com o Angileri funciona bem na ausência do Ranieri. Aí ele teve o Martinez, o Carrilho e o Breno Bidon, como 3 meias, né, na medida em que ele não tinha o Rodrigo Garro suspenso. O Guinegão e o Yuri Alberto. O Memphis ficou no banco, o Vitinho também. E aí a gente teve algumas possibilidades no desenrolar do jogo. O primeiro tempo foi mais do Corinthians. O São Paulo com muitas dificuldades, gente, com muitos desfalques, inclusive. O Crespo, ao invés de adotar um sistema de 3 zagueiros com o Ferreirinha de ala, ele opta pelo Patrick, o menino Patrick na lateral esquerda. Ele tá sem o Enzo Dias e sem o Wendel. Deixa eu até pegar a escalação aqui para não falar bobagem. Porque ele teve o Rafael Tolói e o Alan Franco e o Sabino como um zagueiro ali pelo lado esquerdo, um zagueiro barra lateral, mas ele funcionou mais como um zagueiro, né? E aí o Patrick foi esse lateral, depois o Patrick sai e aí vira só o Sabino pelo lado esquerdo com o Ferreirinha mais avançado pelo lado esquerdo. O Cedric pela direita, o meio de campo com o Luiz Gustavo, o Pablo Maia e o Alisson. E aí lá na frente o Luciano e o Ferreirinha. O Luciano, se alguém viu no clássico, eu não vi. Desaparecido. E o Ferreirinha apareceu com uma outra jogada no segundo tempo, mas especialmente no pênalti cometido na primeira etapa. O São Paulo com muitas dificuldades, não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. E o Corinthians, que até não estava tão bem assim, é que o São Paulo estava muito pior. 2 jogadores me decepcionaram assim, muito mal assim, na primeira etapa pelo lado do Corinthians. O André Carrilho, até numa função diferente, porque eu gosto do Carrilho, mais naquele vértice de um losango, né, ou como um segundo homem de meio campo aberto pelo lado direito. É ali que eu gosto que o Carrilho jogue. Ele jogou muito com a família Dias, né, naquela função, e foi o melhor momento dele no Corinthians. Ele estava fazendo uma função mais de um carregador de bola, alinhado com o Martinez na primeira função no meio campo ali praticamente, né? Ele vinha buscar essa bola no pé dos zagueiros, mais pelo lado esquerdo até, o Martinez mais à direita, e o Bidon como um meio armador. E nessa função eu achei o Carrilho muito travado. O Carrilho conduzia a bola e tal, é um jogador super importante, num passe ele pode resolver a partida, mas achei ele muito assim, abaixo do que a gente costuma ver do Carrilho, né? O Martinez, meu Deus, o Martinez errou quase tudo que ele tentou. E ele é um jogador limitado, a gente sabe, ele é envolvido, ele corre e tal, só que assim, tem um menino que tá pedindo passagem, né? Que é o menino André. Ele entrou muito bem de novo, teve um período aí lesionado e tudo mais, mas se você tiver que usar o Charles, o Martinez, põe o André. Deixa o André jogar. Esse moleque, sempre que ele entra querendo o jogo, ele entra carregando a bola, com qualidade, incisivo. Ele é meio campista, assim, ó, de mão cheia, premium, aposte nesse moleque. André, bota mais o André. Ainda mais em detrimento a esses caras aí que o Corinthians tem no elenco, né? O Martinez hoje errou muito, então quando ele saiu o time melhorou. O Carrilho, mesmo que o torcedor às vezes, poxa, será que também o time melhorou com a saída deles? Mas aí no primeiro tempo, mesmo com todo esse sono de alguns jogadores do Corinthians, o Ferreirinha comete um pênalti no Bidon, que o Bidon foi malandro e tudo mais, mas é um pênalti que acontece, né? O Bidon ocupa o espaço e o Ferreirinha joga o braço nas costas dele, derrubando o Bidon dentro da área. O Daronco não marca no campo, mas tem um jogador entre a jogada e o Daronco que inicialmente não parece que ele está no raio de ação, mas assim,
Eu não sei, né? Às vezes é uma fração de segundos, né? Que o cara não vê o movimento, né? Do Ferreirinha. Aí ele vai no VAR e não tem como não marcar, né? Marca o pênalti. E o Yuri vai bater. Yuri, é assim que se faz, meu garoto. É assim que se faz. Porque o Yuri é artilheiro, gente. O Yuri resolve, o Yuri decidiu muitos jogos pro Corinthians. Só que na cabeça dele, né, enlouqueceu, né, contra o Flamengo para dar aquela cavadinha, acho que aprendeu a lição. Ele, inclusive, perdeu a primazia de ser o batedor oficial, mas, vejam só, naquele momento, bom, tinha o Bidu, agora eu tô lembrando, porque eu comecei a pensar, falei, caramba, o Garro não tá em campo, o Memphis não tá em campo, quem é que vai bater o pênalti? E o Maicon, né, que bateu nas vezes em que o Yuri também estava, e aí ele perdeu nessa condição, o Dorival tirou dele, e dessa vez ele foi lá, chamou a responsabilidade e bateu de uma forma brilhante, cruzado, forte, sem chance para o Rafael, que é pegador de pênalti, inclusive, bom goleiro, e ali o Corinthians faz 1-0. Só estava dando Corinthians. Só que aí vem o segundo tempo e o Crespo mexe no time. Com uma mexida. Ele tira o lateral esquerdo, o Patrick, o menino, e coloca o Tapia. Não só pela mudança, mas pela postura também. O São Paulo foi em busca do resultado. O São Paulo começou a pressionar o Corinthians e já merecia fazer o gol quando o Tapia acaba fazendo numa cobrança de escanteio, um gol de cabeça subindo praticamente sozinho no meio da área. O São Paulo empata, o São Paulo cresce, parecia que o São Paulo ia conseguir algo melhor no jogo, mesmo na dificuldade, né, com desfalques e tudo mais, mesmo jogando em Itaquera, mas aí tem as mexidas do Dorival. 17 minutos, ele coloca o Memphis e o Vitinho. Eles mudam o jogo. Também pelos que saíram, mas também pelos que entraram. Depois entra o André também, e aí eles mudam completamente o jogo. O André entrou muito bem, o Memphis entrou bem, e o Vitinho, cara, eu gosto muito desse jogador. Mesmo que ele não tenha a intensidade, muitas vezes, que a gente exija para determinados jogos, ele está voltando de um período parado, né? Então é natural que ele estivesse ainda se ambientando. O Memphis veio da data FIFA, não tinha condições para 90, mas, cara, eu fico me perguntando, quem em sã consciência critica o futebol do Memphis Depay? Você pode criticar, muitas vezes, e eu já fiz isso, a displicência dele em alguns lances. Dele olhar para um lado, dar o passe para o outro, errar o passe, trotar em alguns lances e tal, perder uma bola. Beleza, tamo junto. Porque eu acho que ele é o jogador a ser cobrado. Ele é o jogador que a gente vai exigir mais sempre. Agora, qualidade técnica. Você não pode fazer isso. Você pode questionar o contrato dele, problema seu. O quanto ele ganha, que o clube não devia estar pagando isso para um jogador, que não sei o quê. Beleza, tá no seu direito. O Corinthians realmente tem uma qualidade, uma realidade difícil em termos financeiros para ter um jogador desse quilate. Eu concordo. Vamos discutir, vamos reavaliar, vamos fazer um seminário, um debate de 3 horas mais profundo, vamos. Agora, vamos aqui resumir, falar de futebol? Para, gente, para. Falar que o cara não joga, não faz gol decisivo, não faz gol importante, não ajuda o time. Olha os números do cara, olha o que ele acrescenta pro time, olha a recuperação do time ano passado, olha o título paulista, olha as oitavas da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Olha... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar bastante aí do clássico, né? Onde o Corinthians, nessa noite de quinta-feira, acabou aí vencendo o São Paulo pelo jogo do Campeonato Brasileiro por 3-1 na Neoquímica Arena. Para mim, o Dorival, né, acabou aí errando ao tirar o atacante Guinegão. Por quê? Porque, para mim, o melhor em campo foi Guinegão no primeiro tempo. O jogador que estava dando velocidade no jogo. É forte, é trombador, é um cara, tem muita raça, né? Estava dificultando o São Paulo. O Corinthians no primeiro tempo colocou o São Paulo para dançar. São Paulo ficou perdido em campo. Mas o atacante Roberto, que marcou 2 gols, perdeu muito oportunidade, né, para ir matar o jogo no primeiro tempo. Yuri recebeu 2 bolas que era só ele driblar e fazer o gol.
O Yuri perdeu o tempo da bola, não conseguiu driblar. Na verdade, o Yuri Roberto, ele marca gol, mas perde muito gol. Perde muito gol porque o Yuri Roberto, ele é todo duro, ele não sabe dar um drible. Yuri Roberto não sabe dar um drible sequer, né? O São Paulo, no primeiro tempo, estava um São Paulo horroroso. E sem 10, 12 aí titulares, era a oportunidade que o Corinthians tinha para deitar e rolar no primeiro tempo. São Paulo estava completamente perdido. E é impossível um jogador não jogar nessa Neoquímica Arena, porque a torcida, ela inflama, né? O jogador do Corinthians, e esses caras precisam de ter um pouco mais de determinação, mais raça. Já quando o Dorival colocou o André, né? Pra mim, mudou o jogo. André é um volante, né? Que pisa na área, joga pra frente, é inteligente, joga com a bola no pé e sem a bola no pé. Pra mim, me faz lembrar muito o Zé Elias, que muito jovem, né, com 16, 17 anos, ele junto com o Bernardo, era titular no meio campo do Corinthians e comandava. Não é a idade, é o talento, é a personalidade. E o André tem muita personalidade. Ontem, eu senti um pouco de falta do Rodrigo Garro, porque é um 10 clássico que dita o aceleramento do jogo, fazendo as enfiadas, as infiltrações, né, fazendo os lançamentos, e também tem uma batida na bola impecável quando ele tem a oportunidade, sabe cobrar muito bem falta. Então, o Rodrigo Garro, ele foi muito infantil no jogo contra o Ceará, ao receber uma falta e o juiz marcar, e ele ir para cima do jogador do Ceará e tomar cartão amarelo aos 46 minutos do segundo tempo. Isso é inadmissível. Isso não pode ser atitude de um profissional. Isso aí é coisa infantil. Gal fez falta porque ele tem muita qualidade, né? A qualidade do Rodrigo Gal faz muita diferença. É um baita de um jogador. Vai nos ajudar muito nessa reta final de Copa do Brasil. O Corinthians vai enfrentar agora o Cruzeiro, né? Pela semifinal. E o Cruzeiro tem um time mais qualificado que o Corinthians. Só que o Dorival é um cara que sabe jogar mata-mata. É uma competição que ele gosta. Não é à toa que ele foi campeão pelo São Paulo, pelo Flamengo, pelo Santos, tudo da Copa do Brasil. Então o Corinthians tem chance sim de passar para o Cruzeiro. E Dorival vem aí organizando, preparando esse time, porque fisicamente o Corinthians é um time morto em campo. O Corinthians tem muita deficiência física. Não sei o que acontece. Percebe que no início do segundo tempo o Corinthians já estava morto em campo, né? Uma situação física horrorosa. Esse elenco precisa de ter mais raça, mais garra, mais entrega, né? E não pode escolher jogo para jogar. O meio campo do Corinthians tem que ser, pra mim, na opinião minha, tem que ser Ranieri, André, Bidon e Rodrigo Garro. Porque o André tá pedindo passagem. Porque ontem, o Corinthians não tinha à disposição do técnico Dorival Júnior, não tinha o goleiro Hugo Souza, não teve o Maicon, não teve o Ranieri, ambos estavam fora do Majestoso. E Memphis Depay acabou sendo poupado, ficando no banco de reserva, e quando entrou, pra mim trouxe muita qualidade técnica e acabou aí marcando um golaço. Que jogada! Recebeu dentro da área, colocou no meio das pernas do jogador do São Paulo e escolheu o canto. Fez um golaço. Um cara assim, o Memphis Depay, pra mim, ele não pode ficar no banco. Nem ele, nem o Galo. Se tiver que colocar no banco, tem que ser Yuri Roberto, que perde muitos gols. O Memphis é um talento, assim, surreal. A gente pode até falar, o Memphis, na situação de um time brasileiro, o Memphis não poderia jogar no Corinthians por causa de salário, por causa de investimento. Mas qualidade técnica não tem pra ninguém. Não pode o Memphis ficar fora de jogo nenhum. Ontem ele estava sendo poupado, porque ele serviu a seleção holandesa, voltou um pouco cansado, né? E o cara conhece muito de bola. E nessas substituições que o Dorival fez, colocando o Memphis, Vitinho,
Corinthians cresceu e foi pra cima do São Paulo novamente. E acabou aí o Memphis fazendo 2-1 Corinthians. E no final do jogo, o Roberto pegou um rebote e fez 3-1. O placar poderia ser maior se o Corinthians tivesse aproveitado mais oportunidade na pessoa de Yuri Roberto. Cadê o Luciano? O Luciano não apareceu no clássico. Ele não gosta de falar muito. Né? Cadê o Luciano? Sumiu o Luciano, colocou o pé na bola. Pra mim, outros 2 jogadores que não foram bem ontem foi o Carrídio. Carrídio não foi bem. José Martins não foi bem, né? E aí, no primeiro tempo, o Ferreirinha acabou sendo muito infantil demais, ao fazer uma carga nas costas de Breno Bidot. E na hora o Daronco não marcou o pênalti, mas foi pênalti claro na minha opinião. Gente, o Memphis Depay, ele é um jogador, pode falar que ele é marrento, né? Porque o Edilson, o Marcelinho, ambos eram marrentos, mas quando entrava em campo resolvia. E ontem o Memphis Depay entrou em campo e resolveu. Trouxe qualidade, trouxe velocidade. Vitinho entrou também, foi muito bem, chutou com a bola na trave e no rebote. E o Roberto acabou fazendo 3-1 no Corinthians. Um jogo que o Corinthians precisava de vencer. E mais uma vez, o São Paulo é freguês do Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram? Não gostaram? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixar o seu like, deixar sua inscrição e ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.